E agora a gente segue com as nossas entrevistas. Hora de receber Écio Costa, economista, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Écio, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Muito bom tê-lo por aqui novamente. Bom dia, Felipe. Bom dia a quem acompanha a BMC News. Prazer estar falando novamente com vocês. Prazer é todo nosso. Écio, discussão importante que a gente está tendo aí ao longo dos últimos dias, desde o rebaixamento da nota por parte da Moody's, a perspectiva, na verdade, passando de positivo para estável, e sobre uma discussão bastante forte da questão fiscal aqui no país, sobre talvez uma insustentabilidade do cenário fiscal e voltando, né, à tona essa discussão que parecia meio escanteada há algum tempo, né? Não se falava mais, a gente até falava, mas talvez não trigava tanto o mercado. Quero entender um pouco da sua percepção, né? Por que acabou voltando com força, por que a gente está vendo tanta discussão a respeito do fiscal e se, efetivamente, essa mudança de perspectiva por parte da Moody's acaba trazendo alguma apreensão adicional àquelas que a gente já vinha comentando em relação ao cenário fiscal do país. Na realidade, a Moody's ela tem um certo delay, né? Essas agências, na realidade, têm um certo delay em relação a o que nós acompanhamos no nosso dia a dia aqui, da divulgação de dados, projeções, expectativas para o mercado brasileiro, né, para as contas do governo. Então, quando o comunicado, né, de melhora de nota saiu lá no final do ano passado, o mercado estranhou bastante, né, porque, na realidade, estava olhando um retrovisor bem para trás e a gente vivia um momento de anúncio de pacote de redução de despesas que foi um grande fiasco, né, como bem lembrado, como pode-se bem lembrar, né, quando o dólar disparou, passou de R$6, chegando quase em 6,30, justamente com muitas apreensões do mercado em relação a essa perspectiva. Agora a Moody's faz essa revisão, né, vale lembrar que a nota está um ponto abaixo do grau de investimento, e se você muda, né, a perspectiva de nota para estável, né, ao invés de melhora futura, significa que ela vai se manter por ali, ou talvez possa até cair mais à frente, se as condições, as preocupações apresentadas pela Moody's não forem tratadas. E quais são essas, né? Você tem um processo de rigidez dos gastos públicos em patamares elevados, onde se gera um déficit que não é tratado e com uma inflação persistente, né, com um potencial de crescimento. Então, dois problemas que a gente vê acontecendo aqui na economia brasileira já há um bom tempo, aí desses últimos 2 anos, principalmente a questão dos gastos muito elevados. A receita cresce num ritmo bastante forte, né? Você tem aí um crescimento de receita tributária de 10% em 12 meses, um crescimento real, né? Ou seja, já descontada a inflação, mas as despesas crescem em igual ou maior patamar que esse. Então, isso traz muita preocupação para quem acompanha bem de perto. Então, a Moody's está revisando esse seu conceito, né? Não a nota está mantida, mas de projeção, né, futura para o comportamento do rating brasileiro, baseado muito nessa rigidez. E com uma previsão, né, de relação dívida-PIB, né, passar dos 80%, como o Instituto Fiscal Independente do Senado já divulgou semana passada, por exemplo. Então, essa preocupação realmente se reapresenta, porque ela nunca saiu, na realidade, né? Ela continua presente, porque nenhuma atitude pelo lado das despesas, de redução de despesas, foi tomada, né? O que se vê é até um levantamento que foi feito, né, por um jornal, dizendo que o governo atual, a cada 30 e poucos dias, tem
um imposto novo ou um aumento de alíquota de algum imposto existente. Ou seja, você vê um esforço somente pelo lado arrecadatório e não um esforço mais sério em termos de redução de despesas. Em se mantendo assim, você não tem um ajuste sério do déficit fiscal. Ô Écio, está em discussão, né, no governo, a gente viu algumas falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de líderes do governo também, a respeito de propostas estruturantes, né, como alternativa ao IOF. Citaram até reforma administrativa. A dúvida que fica é se a gente não está levando, ou pelo menos o governo não está colocando uma discussão que talvez não seja rápida e nem seja tão consensual para um problema que é de agora, né? Inclusive o governo falando que não tem alternativa, não tem bala de prata em relação ao IOF, a arrecadação que esse imposto poderia trazer. Qual que é a sua visão, né? Qual que é a sua percepção a respeito dessas discussões? Claro que algo estruturante seria, claro, determinante, né? Seria, claro, uma coisa inquestionável, mas, né, como que trata, né, essa questão de uma coisa de curto prazo e uma discussão que talvez leve um bom tempo aí para ser endereçada? Eu concordo inteiramente, Felipe. Isso era algo que deveria ter sido tratado desde o início do mandato, né, para que você pudesse estar colhendo frutos agora. Na apresentação do arcabouço fiscal, houve, na realidade, uma liberação para você gastar mais desde que você arrecadasse mais. Não houve um planejamento com o arcabouço fiscal para que você gastasse menos, gastasse de forma mais eficiente. Em hora alguma foi apresentado um projeto de reforma administrativa. O ministro Haddad bate muito na tecla dos super salários, que a reforma deve começar por aí. Concordo inteiramente, você tem muitas irregularidades, né, que são cometidas com penduricalhos em salários, que na realidade são remuneração, e isso não é tratado. Mas aí você vai estar mexendo com um judiciário que traz aí muitas questões a serem discutidas, muito lobby, muita pressão política, que talvez não resolva o problema num curtíssimo prazo. Ele também menciona renúncias fiscais de 800 bilhões de reais, que são excessivas, concordo, devem ser realmente tratadas, mas novamente você vai estar mexendo em outros vesperos, né, com grupos que também têm uma pressão política muito forte, que tem um lobby muito grande a nível de Congresso, e que você não vai conseguir da noite para o dia uma conscientização para que essas renúncias fiscais sejam reduzidas, né, gerando aí uma... E veja que, novamente, reduzir renúncia fiscal, você está falando em arrecadar mais, você não está falando em gastar menos, né, a não ser a questão dos super salários, mas é uma pauta que a gente vê o ministro falando muito, mas não vê uma iniciativa realmente forte acontecendo e que vai necessariamente esbarrar no legislativo, né, no Congresso, onde uma discussão vai ter que ser ampla, e esse ano provavelmente não seria aprovado, né, iria ficar algo para final do ano, com consequência para um impacto no ano seguinte. E o IOF, ele foi muito mal recebido pelo mercado, né, foi muito mal recebido pelo legislativo também, encarece muito o crédito para as empresas, o crédito para os consumidores, né, várias operações que não são com recursos direcionados, né, operações de recursos livres, ficaram muito mais caras. Então, isso mexeu muito, né, com o mercado, não é só a questão dos investimentos lá fora, mas também a problemática do crédito aqui dentro, como eu já mencionei. Então, essa é uma pauta que provavelmente vai ser derrubada e o governo vai ter que procurar alguma outra forma de elevar a receita, porque, como eu mencionei, um compromisso mais sério com uma reforma administrativa, mesmo que exista, não deve trazer um impacto de curtíssimo prazo.
Ô Écio, e aí, você muito bem falou, né? Traz uma apreensão em relação ao crédito para as empresas. A gente pode ver, né, um custo maior e aí, efetivamente, né, no balanço da companhia, margens menores, repasse de preços ou até mesmo menores investimentos. Quais as consequências, né, inclusive de um IOF mais elevado? A gente pode ter um impacto bem negativo nos próximos meses, caso esse cenário persista? Sim, Felipe, foi bom você perguntar isso, porque, veja, além de ser professor, né, de economia na UFPE, eu também sou sócio de uma empresa de consultoria que trabalha muito com elaboração de planos de negócios, com valuation de empresas e captação de recursos junto aos bancos, né? A gente faz os projetos de viabilidade econômico-financeira e os recursos que são direcionados via BNDES, via Banco do Nordeste, BASA, via FINEP, eles têm isenção de IOF, tá? Mas para isso existe uma limitação muito grande da disponibilidade de recursos. Então, o crédito do mercado, né, o crédito livre, né, do mercado privado, de bancos comerciais, ele ficou muito mais caro. E aí muitas empresas tendem a fazer a migração direcionando seus esforços para captar recursos desses outros tipos de empréstimos, só que o orçamento é muito limitado para uma demanda cada vez maior, né, já que a Selic está muito elevada e as taxas desses bancos são subsidiadas, e isso causa uma redução no investimento feito pelas empresas, porque o crédito livre está muito caro, o crédito direcionado muito demandado, com uma oferta que até não consegue se preparar para esse aumento de demanda, né? Já que o orçamento geralmente ele é anual, o orçamento que o governo disponibiliza para esses bancos é anual, e aí você vê uma problemática realmente de desinvestimento, de um maior retardo, né, na decisão de investimento das empresas por conta de um custo de capital muito elevado. Os negócios se tornam, muitos deles, até inviáveis quando você tem uma Selic beirando os 15%, um spread bancário e um IOF aí de 3,5%, né, imagina um custo, passa facilmente, né, de 20% ao ano para um investimento que a empresa precisa fazer. Tem que ser um negócio muito lucrativo para que esse investimento traga uma viabilidade econômico-financeira. O crédito direcionado, não. Aí você consegue taxas subsidiadas abaixo da Selic, é isento de IOF, porém, como eu disse, a demanda é muito grande, né? Eu, por exemplo, tenho recebido muita demanda, até depois dessa decisão do IOF, as conversas começaram a se intensificar, porque as empresas estão fazendo sua contabilidade, sua relação lá de custos e em relação ao benefício, e estão vendo que muitos desses investimentos, do formato que está, não se tornam viáveis. Écio, quero trazer um outro ponto, até voltando um pouquinho nas falas do Haddad, dessa questão aí que envolve exatamente uma recuperação sistemática e não exatamente provisória ou para um ano, mas sim de uma reforma estruturante. Voltou a se falar da redução dos benefícios tributários, né? Esses benefícios são estimados em 2025 em 800 bilhões de reais que o governo está abrindo mão. É um movimento que não teve muito respaldo durante a reforma tributária, aprovada há pouco tempo, né? Inclusive num âmbito ali de discussão mais amplo, que envolveu o Congresso, envolveu a sociedade, envolveu todos os agentes, a proposta não passou. Agora o governo fala novamente de propor esse tema e soa mesmo como uma última esperança aí de diminuir a preocupação com o rombo no orçamento, né? A gente tem 3 minutinhos até o fim desse bloco.
Então, eu até mencionei um pouco sobre isso na resposta para o Felipe. Haddad vem batendo muito nisso. É um valor realmente muito grande, 800 bilhões. O IVA, né, ou seja, a nossa reforma tributária a partir de 2033 reduz consideravelmente essa questão, né, principalmente dos tributos que estão dentro lá do IBS e do CBS, certo? Porém, a gente não consegue, no ritmo que está, ter um país aí que não quebre antes de 2033, né? Então, precisa ser tratado também disso antes. Só que eu não vejo um horizonte muito positivo, né, para o Haddad conseguir aprovar isso junto a um Congresso, né? Porque, como eu mencionei, você tem grupos, né, muito bem posicionados politicamente que vão atuar a nível de Congresso para que essas pautas não prosperem. Já se tentou, inclusive, no passado, né, com relação, por exemplo, aos programas que são utilizados para gerar mais empregos. Alguns estudos mostram que eles não geram emprego, queria-se tributar novamente e não conseguiu, né, que isso prosperasse. Então, eu também não vejo um horizonte aí muito promissor. Caberia, de repente, ao Haddad continuar aquele trabalho de exposição. Ele chegou a fazer, né, a liberação de algumas listas de empresas que são beneficiárias, né, com programas de redução fiscal. E isso, quando vem à tona, aí sim eu acredito que pode ter um impacto popular relevante que poderia ajudá-lo nesse sentido. Mas isso iria trazer muita pressão também sobre o próprio ministro. Écio Costa, economista, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente nesse comecinho de semana. Até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos, até a próxima.